E eu converso com Nidi Bueno, professor e diretor do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Boa noite, professor. Boa noite, Guilherme. Qual é o significado para a África do Sul, afinal, a morte de Nelson Mandela? O senhor, com certeza, pode responder essa pergunta muito bem, porque esteve lá estudando o país e a figura de Nelson Mandela e todas aquelas transformações que aconteceram na década de 90. Afinal, então, o que a figura de Mandela realmente representa para a história recente da África do Sul? Mandela significa, não só para a África do Sul, mas para todo o continente africano, o maior legado que o continente deixou para a civilização ocidental. Em particular, pela capacidade de superar aquilo do que foi vítima, o racismo. Mandela, depois de 27 anos de prisão, não lutou contra os seus algozes, mas lutou contra aquilo que movia os seus algozes. A raça como princípio de divisão de direitos políticos, de direitos civis e de liberdades individuais. Aquelas transformações que ocorreram naquele período, na década de 90, se consolidaram depois do fim do governo de Mandela ou o país ainda precisa avançar muito na área da igualdade entre as pessoas, entre os povos, entre as etnias? É preciso observar duas ou três dimensões dos avanços. A primeira delas é institucional. O próprio fato do regime que se construiu por meio século não existir mais, a segregação pode ainda estar lá, só que agora, ao invés de lei, ela é crime. Isso por si só é um avanço. No entanto, seria um pouco de ingenuidade acreditar que a mudança no arcabouço jurídico implicaria em mudanças sociais e culturais no curto ou mesmo no médio prazo. Em 94, por exemplo, quando lá estive, era visível, o fim do regime, mas era visível nas ruas as três dimensões da segregação, tanto a espacial, quanto a educacional, quanto a profissional. Anos depois, o senhor continua a acompanhar o processo lá. O senhor diria que isso foi reduzido ou há um longo processo ainda pela frente? Sim, foi reduzido. Políticas públicas de empoderamento, como se diz em inglês, tiveram resultados. No entanto, ainda há muito o que fazer. Me lembro, por exemplo, em 94, quando lá estava trabalhando, que um motorista de um ônibus no qual eu estava se rejeitou a continuar dirigindo o ônibus porque tinha um negro, eu, dentro. Hoje, essa situação, 20 anos depois, não é pensável. O que há 20 anos atrás era ainda normal na África do Sul. No entanto, desafios, como, por exemplo, a AIDS, que foi, por sinal, a última grande luta de Mandela. Depois da luta contra o racismo, a luta contra o outro grande mal que aflige o continente africano, a síndrome de imunodeficiência adquirida, a SIDA, a AIDS. Temos regiões próximas a Johannesburg, como Soweto, o maior bairro, o Bantustão, né, ali próximo, em que em 94 você tinha dados como 100 estupros semanais de adolescentes na puberdade, justificado por uma crença de que o ímen tinha um poder curativo. Estupros na África do Sul são um escândalo, né? A quantidade, a brutalidade, a selvageria que a gente acompanha mesmo à distância. Por que isso, professor? Além dessa questão, dessa crença. Existem elementos culturais que envolvem essa situação. É preciso ter menos romantismo ou maniqueísmo em fazer uma análise da África do Sul. Eu tenho visto nos meios de comunicação análises como a África do Sul e Mandela lutaram contra o imperialismo dos europeus, dos ocidentais, e o regime apartacionista e todos os males da África do Sul seria produto, então, dessa intervenção branca, dos pés brancos que pisaram a África negra. Essa análise, ela esquece, ou pelo menos menospreza, que havia uma cultura africana anterior à chegada dos povos brancos
inclusive não só cultura, mas como um histórico também, de vários conflitos interétnicos entre esses povos. De qualquer maneira, a gente não pode deixar de dar importância à origem do problema, à questão da dominação imperialista no continente e no país em particular. Esse é um elemento importante, mas não pode ser identificado como um único elemento. Como diria Jean-Paul Sartre, e eu acho que essa é a grande lição de Mandela, Sartre disse, não importa o que fizeram do homem, mas o que esse faz com o que fizeram dele. Mandela talvez disse isso, não importa o que fizeram de mim, prisioneiro, mas o que eu farei com o que fizeram de mim. E o mesmo vale para o continente. Todos os continentes ou povos, em um determinado momento, sofreram algum tipo de exploração. Professor, eu agradeço muito a sua presença. Eu conversei com o professor Nidi Bueno, professor e diretor do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado, Guilherme. Um abraço a todos.